A aula de hoje ela é um grande parênteses na disciplina. Ela é uma aula um pouco assim, fora da linha de raciocínio que a gente estava seguindo até então. Né? Na aula passada a gente estava estudando o dicionário para string, né? Falou de árvore de prefixos, suas variações e tal. A próxima aula seria sobre tabela hash, que é continuar essa ideia de analisar estruturas de dados que não são vetores, né? Para guardar o dicionário. Porém, a gente vai fazer um pequeno desvio nisso, para falar hoje sobre o código de Huffman. Originalmente, no planejamento, o código de Huffman ele é o último assunto da ementa. De fato, a aula de hoje seria a última aula de pesquisa. Okay? Só que eu estou pegando essa aula que seria a última e trazendo agora para o meio da disciplina, justamente por causa do trabalho. Né? Porque esse é o assunto do trabalho. Eu quero lançar esse trabalho nessa semana. Okay? Então a gente hoje vai ter um grande parênteses, vai interromper um pouco a linha de raciocínio que a gente estava na disciplina, falar sobre o assunto do trabalho, e daí na aula que vem a gente continua no raciocínio que a gente estava. Beleza? A aula de hoje é um pouco, enfim, um pouco fora aí do raciocínio normal. Tá? A gente vai falar sobre compressão de arquivo. Né? E arquivo é o último assunto da matéria, e compressão deles é o último assunto dentro de arquivo. Eu vou trazer aqui hoje para vocês, beleza? A gente vai ver mais para frente exatamente o que é um arquivo e tal, mas sendo bem simplista, né? Existem dois tipos de arquivos. Né? Primeiro, assim, arquivo é exatamente o que você está achando que é um arquivo mesmo, tá? É um objeto do teu HD. Né? Um arquivo de texto, um arquivo de música, um arquivo de imagem, um arquivo do Word, um arquivo PDF, qualquer coisa. Né? Isso é um arquivo, e é nesse contexto mesmo que a gente está falando de arquivos na aula de hoje. Beleza? A gente vai ressignificar isso nas outras aulas, mas hoje arquivo é isso mesmo. E a aula de hoje é especificamente sobre arquivos de texto. Okay? Arquivo.txt no Windows. Arquivo cujo conteúdo é uma sequência de letras, ou números, ou caracteres. Né? Caracteres da tabela ASCII. Põe um do lado do outro, salva isso no disco, chama isso de arquivo de texto. Beleza? Um arquivo que você faz aí no bloco de notas, por exemplo. E o assunto em si é compressão. Compressão é você pegar um arquivo e transformar ele num arquivo equivalente, porém menor. Né? Acredito que vocês sabem fazer isso com algumas ferramentas que já são bem conhecidas, né? Tipo zip, rar, targz, setzip, o gzip, o bzip existe também. Enfim, existem várias ferramentas de compressão de arquivos, não só de texto, mas no geral também. Okay? A gente não vai falar dessas todas as ferramentas aqui na aula de hoje, e nem na disciplina, porque a gente vai falar especificamente de compressão de arquivo de texto. Como é que eu pego um arquivo de texto e represento ele de uma outra maneira, de forma a tentar fazer com que ele fique menor. Beleza? A gente vai falar na aula de hoje especificamente sobre uma técnica de compressão de arquivos de texto, que é o código de Huffman, que é a única técnica que está na ementa, inclusive. Né? Então a gente só vai falar dela, e é exatamente ela que a gente vai fazer o trabalho em cima. Okay? Antes da gente falar do código de Huffman propriamente dito, né, vamos falar como é que a gente vai fazer esse sistema de compressão. Como é que é esse sistema de uma forma? Mas quando a gente quer comprimir arquivo de texto especificamente, né, uma das técnicas mais interessantes é a gente utilizar códigos binários. Código binário. Né? Código binário é isso aqui. A gente vai associar, já que é um arquivo de texto, é uma sequência de letra, a gente vai associar cada letra a uma sequência de bits, a um código binário. Por
exemplo, isso daqui é um código binário que associa 4 letras, cada uma dessas letras com uma sequência de bits. Nesse código binário daqui, a gente está associando A com 1, E com 01, C com 000 e B com 001. Okay? Isso aqui é um exemplo de um código binário. Como a gente vai gerar um código desse, a gente vai ver daqui a pouco. É o que o Huffman faz, ele gera isso aqui. Mas, por enquanto, vamos tentar entender assim, dado um código binário, como é que a gente usa para comprimir um arquivo e para descomprimir, né, o arquivo, para compactar e descompactar. Okay? Então, por exemplo, seja esse daqui um código binário, e imagina que eu tenho um arquivo de texto com essa sequência de letras daqui. Tá? E, A, B, E, A, C, A, B, E, A. Peguei essa string, joguei no arquivo de texto, e agora, usando esse código binário daqui, eu quero estar comprimindo esse string. É bem tranquilo, a gente vai transformar a sequência de caracteres em uma sequência de bits, utilizando o código. Okay? Tipo assim, o primeiro é o E. O E é 01. Eu vou começar com 01. Depois eu tenho o A, que é 1. O B é 001. O E é 01. O A é 1. O C é 000. O A é 1. O B é 001. O E é 01. E o A é 1. Beleza? É bem assim, um mapeamento direto mesmo, utilizando o código com o que a gente tem. Essa sequência de bits daqui representa, utilizando esse código, a versão compactada dessa string. Beleza? Será que isso aqui compacta mesmo? Bom, vamos tentar ver o tamanho disso daqui e o tamanho disso e comparar. Beleza? Vocês sabem que cada caractere ocupa 1 byte, né, de memória. Assim, size of char, mas hoje em dia todo mundo tem o char valendo 1 byte. Ok? Se cada caractere é 1 byte, e aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres, isso aqui ocupa 10 bytes. Certo? 1 byte é 8 bits, né? Vamos ver quantos bits tem aqui e quantos bytes isso aqui está ocupando. Cada 8 é 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é 1 byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é 2 bytes. 1, 2, 3. Okay? A gente está com 2 bytes e mais 3 bits. 2 vezes 8, 16. 17, 18, 19 bits. Isso não chega a dar 3 bytes. Então, olha só, eu estou com um arquivo de texto de 10 bytes, usando um código, transformei ele numa sequência de bits, que ocupa menos de 3 bytes. A gente reduziu aí em 1/3 o tamanho da string. Né? Beleza? Algumas observações. Notem que eu escrevi aqui livre de prefixo. O que é um código livre de prefixo? É um código em que nenhuma letra está sendo mapeada para uma sequência que é prefixo de outra. Okay? Eu não poderia, por exemplo, falar que a letra F tem código, sei lá, 00. Por exemplo. Okay? Isso aqui não é livre de prefixo, portanto não serve para o que a gente quer fazer, porque 00 é prefixo de outros códigos. Okay? Se eu tenho uma letra que é prefixo de outra, isso gera uma certa ambiguidade na hora da gente descompactar o arquivo. Né? Eu vou ler um 00 e eu não vou saber se é para eu colocar uma letra F ou se é para eu ler mais uma letra para saber se eu coloco C ou B. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco quando a gente falar sobre como é que eu descompacto um arquivo.
embora seja bem intuitivo, eu acho. Se o código já é livre de prefixo, ele não é ambíguo e só tem uma maneira da gente descompactar. Porém, se ele é não livre de prefixo, se acontece coisa desse tipo daqui, ele é ambíguo e eu não sei descompactar mais. Okay? Então fica essa observação que para fazer o que a gente quer fazer hoje, o código tem que ser livre de prefixo. O código de Huffman, que a gente vai ver daqui a pouco, gera sempre um código livre de prefixo, por motivos que a gente vai estudar daqui a pouco. Beleza? Okay. Eu vou fazer o seguinte agora. Vamos falar de descompactação. Descompactação é bom. Eu tenho essa sequência de bits aqui, o código. Eu quero gerar a string original de volta. Beleza? Então deixa eu copiar essa string de volta. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Eu acredito que a descompactação seja intuitiva. Né? Eu começo com 0, 1. Opa, 0, 1 é o código do E. Então começou com E. Né? Depois eu tenho 1 sozinho. Esse 1 deve ser o A. Depois eu tenho 0, 0, 1. Opa, esse é um B. Né? E aí eu vou reformulando, reconstruindo a string. Né? Porém, para facilitar a descompressão, né? Para a gente saber assim, quando que termina uma letra e vai para a próxima, tá? O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai representar o código não como uma tabelinha, mas a gente vai colocar o código em uma try, em uma árvore de prefixo, que representa o código da seguinte maneira. A árvore de prefixo, a try, que representa esse código daqui, é a seguinte. Eu tenho a raiz, ela tem filhos 0 e 1. A nossa try ela é binária, é uma digital, na verdade. Aqui eu tenho o terminal A. Depois eu tenho 0 e 1. Aqui eu tenho o terminal E. Depois eu tenho aqui 0 e 1. Terminal C e terminal B. Aqui. Esse código ele é representado por essa try daqui. É a estrutura que a gente viu na aula passada. Até deixa eu abrir um parênteses. É por isso que eu precisava falar de try antes de lançar o trabalho. Por isso que o trabalho está sendo lançado agora, né? Na aula depois da try. Fechando parênteses. Cada nodo terminal da minha try representa uma letra do meu alfabeto. Nesse exemplo, 4 terminais. Okay? E o caminho da raiz até essa letra me dá o código dela. É como a try funciona mesmo. Né? É como se fosse um dicionário, em que o dicionário tem 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. E nos terminais, o conteúdo de cada um dos itens do dicionário é a letra que ele representa. O conteúdo do 1 é A, do 01 é E, do 000 é C e do 001 é B. Num certo sentido, o que a try faz é o caminho contrário. Né? É assim, dado a sequência de bits, me falar qual letra que representa. O legal da gente representar o código como uma try é que na hora que a gente for descompactar nosso arquivo compactado, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai andar na try e no arquivo ao mesmo tempo. A cada passo, a gente olha qual é o bit que a gente está no arquivo atual e desce no filho respectivo da try. Se a gente chegar no nodo terminal, a letra que está nesse nodo terminal você coloca no arquivo descompactado e aí você volta para a raiz. Vamos fazer nesse exemplo daqui para ver como é que isso funciona. Assim, ó, eu começo na raiz,
da try e no primeiro bit do arquivo compactado. O primeiro bit é 0, então eu vou descer para 0 e vou para o próximo. Beleza? O próximo é 1, vou descer para 1. Opa, 1 é o E, então eu sei que aqui tem um E e volta para a raiz. Agora aqui eu tenho 1. Opa, 1 é A, é terminal. Então eu sei que aqui eu tenho A, volta para a raiz. 0, 0, 1. Opa, é um B. Então aqui é B, volta para a raiz. 0, 1. É um E. Então aqui é um E. Volta para a raiz. 1. A. Aqui é um A. Volta para a raiz. 0, 0, 0. C. Isso aqui é um C. Volta para a raiz. 1. É um A. Volta para a raiz. 0, 0, 1. B. Volta para a raiz. 0, 1. E volta para a raiz. 1A. Então é assim. A cada passo, eu olho o bit que eu estou atualmente olhando no arquivo compactado, desço para o fio respectivo na try. Se eu desci e não é terminal, continua o algoritmo. Se é um terminal, você escreve essa letra que está no terminal no arquivo de saída, no arquivo descompactado, e volta para a raiz. No nosso exemplo, gerou EAB, EAC, AB, EA. Isso tudo deu certo, deve ser a string original que a gente tinha quando a gente compactou. EAB, EAC, AB, EA. Perfeito. Beleza. Aqui eu volto àquela discussão, né? Se eu tivesse um F00 aqui, isso ia me gerar um nodo terminal que não é folha. Um terminal no meio da árvore. E aí esse algoritmo de descompactar ele buga. Porque se ele chega aqui, eu não sei se eu escrevo F no arquivo descompactado ou se eu continuo para escrever C ou B. No caso dos códigos binários livres de prefixo, ele tem essa propriedade de que não existe nenhum nodo terminal que não é folha. Toda folha é terminal e todo terminal é folha também. Se isso acontecer, né, os terminais serem só na folha, meu código é livre de prefixo, ou seja, ele não é ambíguo e eu consigo compactar e descompactar de uma única maneira. O que me garante sempre conseguir voltar na string original que a gente tinha. Beleza. Tudo bem até aqui? Desculpa. Se tiver tudo certo até aqui, então a gente vai assim, dado um código, a gente sabe comprimir e a gente sabe descomprimir. A gente sabe compactar e descompactar. Agora, uma dúvida que pode ter, né? O próximo passo é como é que eu gero um código. Da onde que eu tiro que o A vale 1, o E vale 0,1, o C vale 0,00 e o B vale 0,01. Como que eu tiro um código que me permita compactar o arquivo de uma maneira boa? Existe mais de uma maneira da gente gerar este código. Tá? Existem vários algoritmos que geram códigos livres de prefixo. A gente vai falar de um algoritmo específico, que é o código de Huffman. Né? Huffman é o cara que inventou esse algoritmo que gera um código binário livre de prefixo de uma maneira bastante interessante. Okay? Então vamos falar agora da geração do código utilizando o código de Huffman. Então vamos falar agora sobre o código de Huffman. Né? Como que Huffman bolou essa ideia de como é que a gente gera um código binário livre de prefixo. Okay? A primeira observação importante é a seguinte: o código ele varia
de acordo com o arquivo que você quer compactar. Quer dizer que se eu tenho um determinado arquivo de texto, o Huffman vai gerar um determinado código para compactar aquele arquivo de texto. Se eu tenho um outro arquivo de texto, o Huffman ele vai gerar um outro código binário para compactar esse outro arquivo de texto específico. Então, assim, o código que a gente vai gerar não é um código genérico, universal, que serve para todos os arquivos de texto. Até existe uma coisa mais ou menos parecida com essa ideia de código universal, eu vou comentar depois, tá? Mas a ideia principal do Huffman não é essa. Tá? É assim, para cada arquivo, olha o arquivo de texto que você quer compactar e dele você deriva o código que você vai usar para compactar aquele arquivo específico. Por que a gente vai fazer um código de Huffman? Aliás, um código binário, variar de arquivo para arquivo. Né? Para tentar fazer com que a compactação funcione da melhor maneira possível. Né? Eu quero diminuir o tamanho do arquivo que eu vou gerar compactado. Certo? Vocês repararam no exemplo anterior que o tamanho do código de cada letra varia. Para algumas letras o código é pequeno, para outras letras ele é maior. No exemplo que a gente tinha antes, se não me engano, o A era 1 bit só, o código dele. O C, por exemplo, tinha 3 bits. Okay? Então, o tamanho, né, do código, o número de bits que cada letra é associada, varia de acordo com a letra. Okay? Se eu tenho uma letra que aparece muito no meu arquivo, uma letra muito frequente, o Huffman quer que o código dele seja pequeno. Okay? Imagina assim, eu tenho um arquivo com muita letra A, por exemplo, porém muito pouco letra B. Nesse arquivo eu quero que o código do A seja pequeno e o código do B pode ser um pouco maior. O tamanho do código ele é inversamente proporcional à frequência com que essa letra aparece no arquivo. Mas que, por exemplo, se eu tenho um arquivo com muita letra A e eu faço o código do A ser muito grande, esse arquivo compactado pode ficar muito grande. Inclusive maior do que o arquivo original. Tá? Se eu não tomar esse cuidado de ver as frequências, a compactação, inclusive, pode ter o efeito contrário. Né? Ele pode aumentar o tamanho do arquivo. Okay? Por isso que é importante a gente gerar um código em que as letras que mais ocorrem no arquivo tem código pequeno. As letras que menos ocorrem, um código maior. Essa é a ideia do Huffman. Ele vai olhar para o arquivo que você quer compactar e ele vai fazer duas coisas. Em um primeiro momento, ele vai ver para cada letra do alfabeto quantas vezes essa letra ocorre. Qual é a frequência dessa letra. E usando a frequência dessa letra é que ele vai construir o código de forma que as letras mais frequentes tenham um código menor. As letras menos frequentes tenham um código maior. Vamos fazer um exemplo disso, utilizando, por exemplo, essa string que a gente tinha no exemplo anterior. Beleza? Depois a gente vai fazer um outro exemplo para fixar. Mas, por enquanto, vamos supor que eu quero compactar um arquivo de texto que tem essa string daqui, essa sequência de letras. Beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer, portanto, é construir o que a gente chama de tabela de frequência. Tabela de frequência é dizer assim, para cada letra, qual é a frequência dela, quantas vezes ela aparece no arquivo. Okay? É literalmente contar quantas vezes cada letra aparece. Nesse exemplo, a letra A ela aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, A aparece 4 vezes. A frequência de A é 4. A letra B aparece quantas vezes? 1, 2. B aparece 2 vezes. A letra C aparece quantas vezes? 1. A letra D não aparece. A letra E aparece 1, 2, 3 vezes. Okay? Então, essa daqui seria a tabela de frequência para esse arquivo daqui. A4, B2, C1 e 3. Beleza?
Uhum. Tendo essa tabela de frequência, é a partir dela daqui que o Huffman vai gerar o código. Okay? A ideia é assim, o C aparece pouco, então o código dele pode ser grande. O A aparece muito, então o código dele eu vou fazer ser menor. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? O que a gente vai fazer agora é construir aquela árvore de prefixo que representa o código. Beleza? A gente vai construir passo a passo, né, uma try, de tal forma que no final do algoritmo, essa try vai representar o código que o Huffman vai dar para a gente. Beleza? Como que a gente vai construir a try, né, a árvore de prefixos, para o código de Huffman? Vocês lembram que todo terminal é folha e toda folha é terminal, no caso dos códigos binários livres de prefixos, certo? A gente vai começar de baixo para cima. A gente vai começar pelos terminais e aí a gente vai construir a árvore. No último passo a gente vai ter a raiz. Okay? A gente já sabe que a gente vai ter um terminal para cada letra, certo? Então é por isso que a gente vai começar. No nosso exemplo, a gente tem 4 letras. Eu vou fazer um terminal para cada uma delas. Então vai ter o terminal do A, o terminal do B, o terminal do C e o terminal do E. Vou começar assim, 4 terminais. Beleza? A cada nodo da minha árvore, eu vou associar uma frequência. Vai ter uma informaçãozinha a mais, um campo a mais no nodo, dizendo a frequência que cada uma dessa letra aparece. A gente tira da tabela de frequência. Então o A é 4, vou colocar assim, 4. O B é 2, o C é 1 e o E é 3. Beleza? E agora a gente vai começar a construir a árvore. Tá? Começar a dar paz para esses nodos até a gente chegar na raiz. Com o seguinte critério. Olha só. A gente quer que as letras que menos aparecem tenham o maior, à medida do possível, claro, mas assim, a maior caminho da raiz até o terminal que eu represento, que é o maior código dele. Aquela ideia, o C ele vai ter um código maior que o A, porque ele aparece menos que o A. Beleza? Como a gente está construindo a árvore de baixo para cima, né, a gente vai começar a olhar os nodos de menor frequência. Porque os nodos de menor frequência vão ficar mais abaixo da árvore, porque vão ter um maior código. Beleza? O código de Huffman ele vai fazer o seguinte algoritmo, que é o seguinte. A cada passo do algoritmo, pegue os 2 nodos de menor frequência e junte eles em um par. Pega 2 nodos de menor frequência e junta no par. Quais são os 2 nodos de menor frequência dos que a gente tem no momento? Eu tenho um de 4, outro de 2, outro de 1, outro de 3. O de menor frequência é o de 1 e o de 2, certo? São os 2 menores. Então, o primeiro passo aqui é juntar esse nodo com esse. Beleza? E eu vou anotar como uma informação auxiliar desse nodo a soma das frequências dos filhos. Esse cara tinha frequência 2, esse frequência 1. Então, eu vou colocar uma informação auxiliar aqui, dizendo, esse nodo daqui representa letras que, ao todo, aparecem 3 vezes. 2 mais 1. Beleza? Okay. Pega os 2 de menor frequência, faz um pai para esses 2, e a frequência do pai é a soma dos 2 filhos. Eu faço isso num loop, continuo a mesma ideia. Dos nodos que eu tenho, nota que esses 2 já têm pai, então não entra mais na conta. Dos nodos que eu tenho, que não tem pai ainda, eu tenho 4, 3 e 3 de frequência. Quais são os de menor frequência? Os 2 de menor frequência. É o 3 e o 3, certo? Vou fazer um pai com eles também.
Com qual frequência o pai vai ter? Soma da frequência dos filhos. 3 mais 3. 6. Beleza? Repete a ideia. Dos nodos que não tem pai ainda, que são só, nesse momento, esse daqui e esse, quais são os dois de menor frequência? Nesse caso, eu só tenho esses dois, mas seriam eles mesmos, né? 4 e 6. Vou dar um pai único para eles e dizer que esse pai tem frequência 10, que é a soma dos dois. Beleza? Nesse ponto, eu só tenho um nodo sem pai. Acabou o algoritmo. Esse nodo é raiz. Beleza? Essa daqui é a try que o Huffman gera para essa tabela de frequência. Cada passo pega os dois nodos que não tem pai de menor frequência e cria um pai para eles, somando as duas frequências. Beleza? Por fim, rotula, né, essa árvore. Rotular é dizer quem que é filho 0 e quem que é filho 1. Okay. Eu posso rotular a árvore como eu quiser. De verdade, como eu quiser mesmo. Tá? Tanto faz. Posso colocar, esse aqui é o filho 1, esse é o filho 0. Esse é o 0, esse é o 1. Esse é o 1, esse é o 0, etc. Okay. Só para ser um pouco conveniente com o desenho, eu vou colocar quem está na esquerda 0 e quem está na direita é 1. Mas poderia ser, literalmente, qualquer rótulo que eu quiser, desde que cada nodo tenha alguém que seja o filho 0 e alguém que seja o filho 1. Deixa eu abrir um parênteses para comentar que essa rotulação ela pode ser feita no final do algoritmo, igual a gente fez agora, ou se a gente quiser, durante o algoritmo mesmo. Né? Eu poderia pegar lá no começo, né? O B e o C, juntar um pai aqui deles, e aí já falar, o B é o 0, o C é o 1, por exemplo. Aí na hora que eu fosse gerar o próximo, esse é o 0, esse é o 1. Essa rotulagem ela pode ser feita durante o algoritmo ou no final dele. Tanto faz. O código em si a gente obtém dessa árvore daqui. Né? Então a gente sabe que nesse caso a gente gerou o A. É o código da raiz até o terminal. Né? Então o A ali tem código 0 nesse caso. O B tem código 100. O C tem código 101. E o D, nesse caso, que na verdade é o E, né? Tem código 1. Beleza? É o código que a gente gerou. Nota que ele é diferente do que a gente tinha antes. Antes o A era 1. Mas, de novo, tanto faz. Okay? Deixa eu abrir um parênteses. A maneira com que você rotula as arestas do try vai influenciar em qual é o código de cada letra. Se o A é 1 ou se o A é 0. Se o B é 100 ou 011. Okay? Isso influencia mesmo. O tamanho do arquivo compactado vai ser o mesmo, independente do rótulo. Beleza? O arquivo em si, a sequência de bits, pode variar. Mas o tamanho vai ser o mesmo. O A vai ter tamanho 1, o B vai ter 3, o C 3 e o E 2, independente do rótulo que você tiver. Beleza. Deixa eu silenciar aqui que tá louco isso aí. Se estiver tudo certo, vamos fazer um segundo exemplo, para dar uma fixada. Aqui. É importante fixar, até porque é do trabalho do negócio. Né? Nosso segundo exemplo. Vamos supor que eu tenho, vou usar o exemplo que eu já tenho aqui, que tem no PDF, tá? Que é um arquivo com a palavra bananinha. Imagina que eu tenho um arquivo de texto, cujo texto é bananinha. Eu quero compactar esse arquivo utilizando o código de Huffman. Vamos lá. Lembra, o código de Huffman vai fazer isso em 2 passos. Qual que é o primeiro?
gerar a tabela de frequência. Para cada letra, contar quantas vezes ela ocorre. No segundo passo, construir a try, utilizando como base essa tabela de frequência. Beleza? Então, o primeiro passo, contar para cada letra quantas vezes ela ocorre no arquivo. Vamos lá. A letra A ocorre 1, 2, 3 vezes. A letra B ocorre uma vez. C não tem, C, D, E, F, G, H, I. A letra I ocorre uma vez também. N. A letra N ocorre 1, 2, 3 vezes. Não faltou o H, né? Falta o H que ocorre uma vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I. O H tinha que estar antes do I, né? Não sei nem a ordem alfabética. Mas tudo bem. O que importa é A, B, I, N, H são as letras que aparecem. O A aparece 3 vezes, o B uma, o I uma, o N 3 e o H uma vez. Beleza? Aí. Dada a tabela de frequência, como é que a gente vai construir o código de Huffman propriamente dito? Né? O segundo passo agora é construir a try, né? A árvore de prefixos. Sempre de baixo para cima, começando nos terminais e usando aquela ideia de pegar os dois nodos de menores frequência, fazer um pi para eles, até que a gente tenha uma única raiz. Okay? Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras, então 5 terminais. Eu tenho terminal do A, do B, do I, do N e do H. Deixa eu fazer um pouco mais espaçado. A, o H aqui. Eu estou adoçando espaço aqui, né? O I no meio, o N e o D. Tá, a ordem não importa, no fim das contas. Ok? Para cada um desses nodos, eu vou associar a frequência. A frequência do A é 3, a do N é 3, a do I é 1, a do B é 1 e a do H é 1 também. 3, 3, 1, 1, 1. Ok? Então agora vamos rodar o algoritmo. A cada passo, pega os dois nodos de menores frequência e faz um pi com eles. Os nodos são todos esses, os dois de menor frequência são... a gente tem um empate aqui. Né? Eu tenho 3 nodos com a frequência mínima. Os 3 têm frequência 1. Né? O que eu faço em caso de empate? Tanto faz. Aqui tanto faz mesmo. Tá? Não é definido no algoritmo. Você pode querer juntar o I com o B, por exemplo. Você pode querer juntar o B com o H. Ou você pode querer juntar o I com o H. E realmente tanto faz. Qualquer uma dessas operações vai te dar um código de Huffman válido no final do algoritmo. Beleza? Você desempata com o critério que você quiser. Beleza? Só para seguir o exemplo que eu tenho aqui no PDF, que vocês têm também, eu vou juntar o B com o H. Mas assim, poderia ser qualquer uma daquelas configurações que a gente falou. Beleza? Vou juntar o B com o H. 1 mais 1, 2. Fiz um nodo de frequência 2. Beleza? Próximo passo. Olha nos nodos que a gente tem que não tem pi, quais são os dois de menores frequência? 3, 3, 1, 2. Opa, é 1 com 2. Aqui não tem empate. É necessariamente esses dois. 1 com 2. Beleza? Vou juntar 1 com 2 e fazer um nodo de frequência 3. Dos nodos que eu tenho agora, que é
3, 3 e 3. Quais são os dois de menores frequências? Aqui empatou de novo. E, de novo, tanto faz quais que você vai juntar agora. Posso juntar A com N, posso juntar A com esse daqui, posso juntar N com esse daqui. Tanto faz mesmo. Só para seguir o exemplo que eu tenho aqui, vamos juntar A com N. Mas poderia ser outra coisa. 6. 3 mais 3, 6. Beleza? Dos nodos que a gente tem, quais são os dois de menores frequência agora? Eu só tenho dois nodos, sem par, que é esse e esse. Então vou levar esses dois mesmo. 3 mais 6, 9. Isso me daria esse nodo daqui com frequência 9. Beleza? Só tem um nodo, esse nodo é a raiz e está pronta a minha árvore de prefixo. Rotula como você quiser. Okay? De novo, rótulo é como você quiser mesmo. Isso vai mudar o código, mas não vai mudar o tamanho do arquivo, que é o que importa no fim das contas. Ok? Opa. Só para seguir o exemplo que eu tenho aqui de rotulação, eu fiz 0, 1. Eu fiz 1 aqui, 0 aqui. 0, 0, 1. Ok? Só para seguir o exemplo que está no PDF. Mas poderia ser outra rotulação. Okay? Dessa árvore eu já consigo tirar o código de cada letra. Né? Cadê o A? O A é aqui. Então 1, 0. O A é 1, 0. O N é 1, 1. O I é 0, 1. O B é 0, 0, 0. E o H é 0, 1. Okay. Nota que deu certo a ideia do Rufus. As letras que mais aparecem ficaram com os menores códigos. O A e o N são as letras que mais aparecem, ficaram com código de tamanho 2. O B é uma das letras que menos aparece e ficou com código de tamanho 3. Okay? O B ficou com esse código de tamanho 3, mas poderia ter sido o H ou poderia ter sido o I, dependendo aqui de como é que você desempata e como é que você desempata, basicamente. Rótulo não, como é que você desempata. Okay? Mas a ideia geral funcionou. Os que mais aparecem, código pequeno. Os que menos aparecem, código grandão. Beleza? Gerado o código de Rufus, vamos agora compactar a bananinha. Esse aqui não tem mistério. Né? Se eu sei o código de cada letra, é só seguir. Okay. O código do B é 000. O do A é 10. O do N é 1. O do A é 10. O do N é 1. O do I é 0, 1. O do N é 1. O do H é 0, 1. E o do A é 1, 0. Bem tranquilo. Isso daqui é a sequência de bits que representa essa string compactada. Beleza? Beleza. Vamos ver se a gente ganhou ou saiu perdendo nessa brincadeira. Bananinha tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, isso aqui está me ocupando 9 bytes. Vamos ver agora isso daqui. Isso aqui tem quantos bits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19 bits, isso? Minha anotação diz que são 20. Deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 1, 0, 1, 1, 0.
aqui tinha mais um zero. 0, 1, 0. O A é 1, 0. E o H é 0, 1. E o N é 1, 1. O código do H é 001. E parece que agora eu apaguei a árvore que estava antes. Eu vou arrumar isso na edição. Okay. Se eu ver que está errado. Bem. Vocês têm certinho no PDF. Você tem a árvore ali certinho. Que coloca o código certo. Beleza? Voltando à nossa análise. Isso aqui tem 20 bits. 20 bits não dá 4 bytes, né? Não, ó, 3 vezes 8 dá 24. Então isso aqui não dá 3 mais. A gente tem o primeiro byte aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é 1 byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até aqui outro byte. Aqui seria o outro. 1, 2, 3, 4. Isso aqui seria o terceiro byte. Eu já comento sobre essa sobra daqui. Mas assim, eu tinha 9 bytes, caiu para 3. Então também assim, deu certo. Compactação. Tudo bem até aqui? Beleza. Se tiver tudo certo, eu quero fazer algumas observações, abrir alguns parênteses antes da gente falar do trabalho. Okay? A primeira observação é o seguinte. A gente está contando o tamanho do arquivo em número de bits, porém, o sistema de arquivos ele só vai conseguir assim, manipular o arquivo em bytes, não em bits. Né? Eu não consigo fazer um arquivo de 20 bits. Né? Não consigo fazer um arquivo de 2 bytes e meio. Né? Só consigo fazer um arquivo de 2 bytes ou de 3 bytes. Okay? Sempre de byte em byte. Isso tem uma implicação que é o seguinte, eu não posso deixar isso aqui vazio. Aqui vai ter que continuar a coisa. Nem que seja assim, completar com 0. Né, seria 0 à esquerda, né, mas nesse caso 0 à direita. Para terminar certinho o último byte do arquivo. Isso tem um problema bastante grande. Que é o seguinte. A hora que eu for descompactar isso daqui, eu não sei se o arquivo original terminou aqui. Ou se, por exemplo, tem mais 3 zeros, então tem mais um B. Por conta da gente não conseguir assim, colocar byte quebrado no arquivo, né, sempre byte inteiro, eu não consigo saber onde termina o arquivo. Beleza? Como é que a gente resolve esse problema? Isso, inclusive, vai fazer parte do trabalho. Tá? A gente, geralmente, faz o seguinte... Considera que depois do final do arquivo existe um símbolo especial para indicar fim de arquivo. O meu arquivo, ele não vou considerar para o código de Huffman, que é bananinha. Ele é bananinha e off. Bananinha seguido de um símbolo especial que indica o final do arquivo. Esse símbolo especial vai para a tabela sempre com frequência igual a 1. Sempre tem um e off no arquivo. Beleza? E na verdade, você faz todo o código de Huffman considerando esse símbolo daqui. Tá? Então, lá na hora de montar try, vai ter um nodo terminal que vai ser o EOF, a frequência dele é 1. Provavelmente é de menor frequência, vai ser o primeiro que você vai fazer ele ter pai com alguém. Mas, enfim, faz esse cara participar do algoritmo. Beleza? E aí, na hora que você estiver descompactando, né, quando você estiver andando na try, né,
Aquela ideia, andando atrás. Cheguei num nodo terminal, coloca ele no arquivo descompactado e volta para a raiz. Se o que você acabou de chegar como nodo terminal era o nodo terminal do end of file, aí você termina o algoritmo. Beleza? Eu não termino o algoritmo quando eu terminar de ler a sequência de bits do arquivo compactado. Eu termino quando eu ler o símbolo EOF. Aliás, quando eu descompactar o símbolo EOF. Beleza? Um detalhezinho que vai fazer parte do trabalho também. Dessa maneira eu consigo saber onde termina e está tudo certo, mesmo que eu tenha que colocar algumas informações a mais para completar o último byte. Beleza? Algumas observações, além dessas, sobre o código de Huffman. Né? A gente viu que o código de Huffman, ele é um código para cada arquivo que eu quero compactar. Mudou o arquivo, mudou o código. Existe uma ideia que tem um pouco a ver com a ideia de fazer um código universal, que a gente conversou antes, que é depende do idioma do teu arquivo. A ideia é mais ou menos assim: se você sabe que você vai compactar arquivos de texto escritos em português, por exemplo, você sabe que na língua portuguesa, nas palavras que compõem a língua portuguesa, por exemplo, 10% das letras são A, 5% são E, 2% é B, por exemplo. Se você sabe no idioma português como um todo, pega todas as palavras do português, pega o dicionário Aurélio e lista todas as palavras que tem nesse idioma. E conta quantos A's tem, quantos B's tem, quantos C's tem. E usa isso como frequência, você consegue utilizar uma espécie de código universal de Huffman para aquele idioma específico. Tipo assim, eu sei que em português, por exemplo, 20% das palavras tem a letra A, 5% a letra B, 3% a letra E, enfim. Olha no idioma como um todo as ocorrências dessas letras e usa isso como frequência mesmo. Beleza? Você consegue fazer um código universal, que aí sim só depende do idioma e não do arquivo. Você pode daí sim usar esse mesmo código para compactar e descompactar todos os arquivos de texto que tem texto em português, por exemplo. Okay? Isso não faz parte do trabalho. O trabalho é um código por arquivo que você quer compactar mesmo. A gente vai ver daqui a pouco. E toma cuidado com essa ideia. Né? Se você constrói um código de Huffman para textos em português e pega um texto em inglês, por exemplo, para compactar, pode ser que ele fique maior ainda, né? Porque a frequência das letras é diferente. Beleza? Então, só para comentar que existe essa ideia de código universal, só que orientado à linguagem, né? Orientado ao idioma. Beleza? Falar brevemente da complexidade de construir o código de Huffman. Em particular do passo da parte de construir a árvore de prefixo, né? A gente tem esse laço que a cada passo do laço a gente pega dois nodos que não tem pai e coloca um nodo que também não tem pai, só que como pai desses dois. Então a invariante é o número de nodos que não tem pai diminui em uma unidade a cada passo do algoritmo. Né? Esse exemplo que a gente fez antes, a gente começou com 5 nodos sem pai, em um passo foi para 4, em um passo foi para 3, em outro foi para 2, em outro foi para 1, em outro foi para 0. Tá? Aliás, o último passo ficou com só 1, perdão. Okay. Então, a quantidade de nodos sem pai, pelo fato da gente trocar 2 por 1, diminui em uma unidade o número de nodos sem pai a cada passo do algoritmo. Isso faz com que o número de passos do algoritmo seja igual ao número de nodos sem pai inicialmente, menos 1, que é igual ao número de letras que a gente tem. Então, na prática, o número de passos do algoritmo é igual ao número de letras no alfabeto. Beleza? Nesse caso, 5. A cada passo do algoritmo, eu tenho que descobrir quais são os dois nodos sem pai de menor frequência.
Isso aqui depende da estrutura de dados que você vai usar. Uma opção, por exemplo, é você guardar um vetor de nodos sem pai. Okay? Vetor de nodos sem pai. E a cada passo você percorre esse vetor de nodos sem pai com for, pegando quais são os dois menores, né? Tira esses dois do vetor e coloca nesse vetor o pai com a soma desses dois na frequência. Beleza? Se você faz isso, você gasta esse for a cada passo. Você vai gastar o de n também e o algoritmo fica quadrático. Né? N passos vezes um nó de n a cada passo, n ao quadrado. Dá para deixar melhor. Como a cada passo eu quero tirar os dois menores elementos de acordo com o critério, né? Uma alternativa é colocar esses nodos em uma heap, né? uma heap de mínimo, né? Uma fila de prioridade mínima. E aí a cada passo você tira, né? Você dá o pop dela para pegar o menor, dá outro pop para pegar o segundo menor, e aí dá o push do cara com a soma dos dois. A gente sabe que cada operação na heap custa log n, e aí a gente consegue fazer um algoritmo em n log n. Beleza? Que aí é bem eficiente. Beleza. Sobre o código de Huffman, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Como é que ele funciona. Eu coloquei ele na lista de exercícios junto agora com a lista das árvores de prefixos, né? Assim como a aula, eu tirei da terceira última e coloquei aqui. Os exercícios também, eu tirei da última lista e coloquei na lista de agora. Então façam a lista de exercícios. Eu vou falar então agora do trabalho.